Diz assim: enquanto os príncipes se caluniavam, falavam contra mim, teu servo meditava nos teus estatutos. Então, o salmista testifica que sofreu muita zombaria, desprezo, calúnia do seu empenho de viver uma vida santa conforme a palavra de Deus. Essa, porém, não o impediu de seguir o caminho de Deus. Hoje, quem é fiel a Cristo e a sua palavra também deve se antever que será criticado e ridicularizado. E isso está acontecendo de uma forma muito visível, né? Querem viver uma vida de santidade, muitas vezes são zombados, muitas vezes são criticados por aqueles que até conhecem o Evangelho, né? Não tem problema, tem coisas que a gente vê, sabe, amados, as pessoas estão esquecendo de muita coisa, né? A gente vê muitas vezes até cristãos participando. Nós tivemos aí a festa de Halloween, estamos participando dessa festa, né? E tem cristão até que faz a sua caracterização para participar da festa. E depois que a gente fala, a gente é ridicularizado, a gente é atrasado. Essas coisas que estão acontecendo, né? A Igreja de Cristo esqueceu o verdadeiro Evangelho. A gente está vendo tudo isso e a gente contempla, e muitas vezes até os próprios crentes estão nos ridicularizando. Não que a gente quer ser mais santos do que os outros. A gente vive uma santidade para mostrar para o próximo. A gente vive uma santidade para querer ser salvo, né? A gente vive a santidade para ir para o céu. A gente não vive a santidade para mostrar para os outros. As pessoas que veem em nós, não precisamos falar. A santidade é uma coisa que está visível na frente das pessoas. Quando elas olham para nós, elas veem a santidade de Deus. Eu não preciso ficar mostrando de comportamento no sentido, né? No sentido de se vestir para mostrar para os outros que eu sou uma pessoa humilde. As pessoas olham para a gente, elas veem Cristo na nossa vida, né? O nosso jeito de falar, o nosso comportamento diante das pessoas, a nossa sinceridade, né? A nossa simplicidade. A santidade que busca não é para mostrar para os outros, é porque a gente quer ir para o céu, a gente quer ser salvo. É por isso que a gente busca a santidade. É por isso que a gente luta por isso, né? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A gente não está criticando quem faz ou deixa de fazer, né? Cada um dará conta de si mesmo. Mas hoje em dia os cristãos estão se esquecendo do verdadeira palavra de Deus, estão se esquecendo do verdadeiro cristianismo, né? E eles, né, estão até nada mais errado, né? O pecado não está sendo mais... Eles não sabem mais o que é certo ou o que é errado. Eles continuam fazendo aquilo que eles sempre fizeram. Isso que nos dá tristeza em ver todas essas coisas, né, acontecendo. Então, a gente busca a santidade porque a gente quer ser salvo, a gente quer ir para o céu. Sem santidade ninguém verá o Senhor, diz a palavra. O salmista era muitas vezes zombado, desprezado, caluniado por querer viver uma vida na presença de Deus, que não tem nada errado nisso, né? Essa oposição não impediu ele de seguir a Deus, né? Por mais que as pessoas desprezam a gente não vai parar de pregar a palavra de Deus. Quem quer ouvir, ouça, né? A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, todos têm ouvido, mas nem todos querem ouvir, né? Jesus também era assim, né? Jesus pregava o evangelho para quem acreditava nele. Veja aquela situação, por exemplo, da família de Jesus, quando vai atrás dele, e disseram: seus irmãos, sua mãe, então aí te procuram. Ele olhou para as pessoas e diz: meu pai, mãe e irmão são os que fazem a vontade de Deus, os que ouvem a minha palavra. Porque nem os próprios irmãos acreditavam nele. Então a gente prega o evangelho, né? Queremos pregar a verdadeira palavra de Deus, não porque a gente quer ser mais santo do que ninguém. A gente prega a palavra de Deus, a palavra verdadeira, porque um dia a gente vai dar conta disso, né? A palavra de Deus, a gente vai dar conta. Aquilo que a gente fala errado, a gente ensina errado, aquilo que a gente está falando, aquilo que a palavra de Deus não fala, a gente vai pagar um preço.
As pessoas vão pagar um preço. Então é melhor você ser ridicularizado, você ser zombado agora, do que Deus cobrar de você lá na frente e você perder o teu galardão por causa da tua infidelidade com a palavra, não é? Então, você vê que até o salmista era criticado, zombado por querer viver uma vida na presença de Deus, né? Isso não tem nada de errado, né? As pessoas, os crentes hoje em dia, as igrejas, desculpa de falar, mas hoje em dia virou sociedade. Todo mundo vai na igreja porque é costume, porque é maravilhoso, encontra os amigos, não é? As mensagens, as mensagens, a maioria das mensagens hoje da cruz não existe mais. São mensagens de como viver uma vida melhor, como viver uma vida mais, né? Mais, como que eu posso dizer, mais digna, né? Vencendo os problemas, as dificuldades, né? O estilo de vida, né? E o estilo de vida que é em Cristo. E a gente vê tudo isso, e a gente prega a palavra da verdade. A gente leva essa palavra fiel, verdadeira, e a gente tem que fazer isso, porque se a gente não faz, Deus irá cobrar da gente, né? A gente já faz o muito pouco. Se o pouco que a gente faz, né? Se um pouquinho que a gente faz para Deus, fazemos tudo, então é bom não fazer. Se o pouquinho que fazemos para Deus, fazemos para satisfazer os nossos próprios egos, ou para chamar a atenção das pessoas, então não devemos fazer, né? Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Não adianta não adianta juntar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, se não vive um verdadeiro evangelho de Cristo, né? E a gente prega a palavra da verdade, e é assim que a gente vai ser, e é assim que deviam ser as pessoas, né? Então, o evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, a ressurreição, a salvação, a redenção, são coisas importantes que muitos cristãos não sabem mais, né? Então, queridos, em Cristo, até o salmista era zombado, criticado, por querer empenhar uma vida santa na presença de Deus, né? E hoje não é diferente. Hoje quem é fiel a Cristo, a sua palavra, deve saber que será criticado e ridicularizado, né? Porém, poderá ser chamado de legalista ou fanático pelo que se conformam com os padrões mundanos da sociedade ímpia de hoje. Os crentes estão vivendo uma vida conformada com tudo que está acontecendo. Vai fazer o quê, né? É assim mesmo, né? Mudou, tudo está mudado, tudo está diferente, né? O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Não há o que fazer. É isso que vai acontecer, né? É isso que vai fazer. Os crentes estão vivendo assim, né? Tudo que era errado é certo, o que era certo está errado, e a gente vai em frente. A vida é assim mesmo. As pessoas estão se conformando com os padrões mundanos ou da sociedade ímpia de hoje, né? Então, nós somos chamados de legalista, fanático. Por isso que a igreja não cresce, por isso que muita gente não quer seguir vocês, não importa. O importante é que aquelas pessoas a quem Deus nos deu, é aquilo que nós vamos fazer, e vamos em frente e pregamos a palavra da verdade para que esta pessoa seja salva. Isso é mais importante, né? Porque diante de Deus, nós vamos dar conta de tudo que fazemos, de tudo que falamos. Então o salmista, ele era ridicularizado por isso. Então não se preocupe se alguém ridiculariza você, ou te chama de legalista, fanático, ou zomba de você, por você pregar a palavra da verdade, por você crer naquilo que as pessoas, os pastores, homens de Deus, que pregavam a palavra para você antigamente, né? E você hoje não se conforma com o que está acontecendo. E você está certo, porque a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos no poder da mente. Né? Não é porque o mundo mudou, a palavra de Deus continua a mesma, né? Então muitas vezes a gente não aceita certas coisas mais. Eu não sou obrigado a aceitar, não sou obrigado a abraçar coisas erradas para satisfazer um ou satisfazer outro. Não sou obrigado a, desculpa da palavra, puxar o saco dos outros, porque o cara dá o dízimo de 10 mil, de 5 mil, e eu tenho que aceitar o erro dele, eu tenho que aceitar ele viver uma vida mundana e viver uma vida na igreja. Eu não posso aceitar isso. Mas vai perder. Irmãos, se Deus tem cuidado da gente até hoje,
Ele sempre vai cuidar, essa é a verdade, né? Aquele que prega a palavra de Deus, pode ter certeza, aquele que leva chorando a palavra de Deus, volta consigo trazendo os seus molhos, não volta vazio. A palavra de Deus nunca volta vazia, ela nunca volta vazia, ela traz benefícios quando a gente leva a palavra de Deus, né? Vamos lá, o Salmo 119, versículo 25, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra, né? A palavra de Deus, ela traz vida, ela renova, né? Meus caminhos te descrevi, tu ouviste, ensina-me os teus estatutos, faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei as tuas maravilhas. A palavra de Deus, queridos, só poderá ser compreendida plenamente com a ajuda do Espírito Santo. Por isso devemos orar continuamente para que Deus, mediante o Espírito Santo, seja conosco, aumente o nosso entendimento e nos ensine a sua verdade. Você sabe por que muito cristão não lê a Bíblia? Porque ele começa a ler a Bíblia e já fala assim, essa Bíblia é muito chato, é chato ler isso. Você está desprezando a palavra de Deus. É muito chato ler isso, né? Você está desprezando a própria palavra de Deus, querido, né? Mas tem coisas que são chatas, tem coisas que a gente não entende. Irmãos, procure coisas que chamem a tua atenção. Tem tantas coisas na Bíblia. Começa a ler o livro de Lucas, passa para Mateus, Marcos, João, leia as cartas do apóstolo Paulo, leia a Bíblia de histórias bíblicas, como crônicas, como reis, livros de Samuel, né? Procure ler coisas assim. Se você ver certas coisas é difícil de ter entendimento, procure ler coisas que você compreende, a vida de Jesus. O importante é você ler. A pessoa diz, a Bíblia é muito chato. Pede ao Espírito Santo que te ensine, né? Peça ao Espírito Santo de Deus que te ensine, que você entenda o que você está lendo. As pessoas já perdem a paciência, não estão nem aí mais, não lê. Já não entendi nada, não estou compreendendo o que está escrito aqui, eu não vou ler mais, né? A Bíblia diz aí, faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Você está vendo aqui que a palavra de Deus traz fortalecimento, a palavra de Deus vivifica, você está aprendendo aí, né? A palavra de Deus ensina. Olha quanta coisa maravilhosa que a palavra de Deus faz, né? Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Quantas vezes Deus fala na palavra sobre falsidade, né? Aquele que prega, irmãos, aprenda uma coisa, aquele que prega a palavra e não prega a verdade, é muito sério isso, né? É muito sério isso. A pessoa tem que ter muita coragem para fazer isso que faz, né? Não prega a palavra da mente, não prega a palavra da verdade, é uma coisa assim, né? Eu acho que a pessoa precisa ter, né? A pessoa precisa ter muita coragem para mentir, principalmente mentir a palavra de Deus. Que coisa, amados. Eu preciso ter muita coragem, né? Muita coragem para fazer isso, sabe? É um impressionante um ser humano que conhece a verdadeira palavra, né, e ensina errado. E aqui o salmista diz, desvia de mim o caminho da falsidade. Quer dizer, não deixa eu cair nisso. Eu sempre peço a Deus, Deus, a minha palavra pode ser uma palavra simples. Particularmente eu, né? Pastor Marcos, eu digo, Deus, eu quero pregar uma palavra, nem que seja simples. Posso não ter a sabedoria de grandes pregadores, mas quando eu pregar a palavra, eu quero pregar com simplicidade, que a pessoa entenda e que seja verdadeiro, né? Que seja verdadeiro, né? E eu prego a palavra de Deus, nem que seja simples, mas que seja verdade, né? Nunca vocês, quem me conhece, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, sempre fui assim. Essa palavra que eu trago para você aqui, prego para 5.000, o que eu prego aqui, prego lá, né? Então, a palavra de Deus é a mesma, mas eu sempre peço a Deus que ensine a verdade, que ensine verdadeiramente a palavra, né? Que nunca haja em mim palavra falsa. Eu posso errar,
como é normal errar. A gente pode errar nome, a gente pode errar situação, a gente pode errar, né, alguma coisa aí, né? Pode errar um nome de um homem que chama uma coisa, a gente pode errar alguma coisinha, mas mentir como posso dizer assim, mentir sabendo que está falando e para chamar a atenção das pessoas, jamais a gente faz isso, né? Desvia de mim o caminho da falsidade, né? Escolhi o caminho da verdade, propus seguir os teus juízos, escolhi o caminho da verdade. Escolha o caminho da verdade, querido. Nem que você tenha que pagar um preço muito grande, mas escolha o caminho da verdade, porque a Bíblia diz que aqueles que são fiéis à sua palavra, pastores fiéis, receberão a coroa da vida. Pastores que pregam a palavra, pessoas que levam a palavra de verdade, serão honradas por Deus, não é? Escolha o caminho da verdade, desvia o caminho da falsidade e escolha o caminho da verdade. Porque eu pergunto até hoje, por que mentir? Eu não entendo isso. Por que falar se Deus não falou? Eu não entendo isso, né? Eu não consigo compreender. Por que mentir profecia? Por que mentir revelação? Né? É muito simples. Eu posso chegar aqui, né, e dizer assim, olha, Deus está me revelando que aqui tem pessoas, que Deus foi feita macumba, que aqui tem pessoa que Deus está me mostrando, que tem problema de saúde, de pressão alta, que tem problema... Irmãos, numa igreja, 50% você pode ter certeza que tem pressão alta. 30%, 40%, 10% pode ter problema de coração. 30% pode ter problema de diabetes. As coisas não são assim. A revelação, a Bíblia diz que a revelação é dada para revelar os segredos do coração. E a revelação traz à pessoa a bênção, a cura na hora. Não tem negócio de ficar enrolando, não. Né? Esse negócio de mostrar que o cara levantou da cadeira, sai dando 3 passos, depois não mostra mais. Pode, a turma até pula no chão, faz um barulho que está glorificando a Deus. Isso não quer dizer nada. Né? Então, a revelação é para revelar o segredo do coração. É isso que a Bíblia diz. Esse negócio de falar aqui na igreja, aqui Deus está me mostrando, tem pessoas com problema de pressão alta. Um monte de gente tem pressão alta, um monte de gente tem diabetes, muitas pessoas têm problema no coração, muitas pessoas têm problema de pulmão, muitas pessoas têm anemia. A coisa não funciona dessa maneira, né? Como a pessoa pode ter coragem de mentir, como muitos estão sendo desmascarados, né? Tem um camarada aí que falava o número do CPF, do RG, falava o nome das pessoas, mas ele buscava a pessoa, foi descoberto que ele buscava a pessoa pelo Facebook e sabia toda a vida da pessoa. Para que fazer isso, meu irmão? Você quer provar o quê? O que eles querem provar com isso? Né? Para que fazer isso? Não entendo isso. Né? Para que mentir? Para que? Mas para agradar as pessoas ou para agradar a Deus você prega a palavra? Pregamos a palavra para agradar o homem ou para agradar a Deus? Né? Escolhi o caminho da verdade, propus seguir o teu juízo, apego-me aos teus testemunhos, Senhor, não me confundas, correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, guardarei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei tua lei, e vou observar de todo o coração. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Outra vez essa palavra, verdade. Inclina o meu coração aos testemunhos e não à cobiça. Né? Quando a gente fala de testemunho, a gente mostra aqui as condições, requisitos do concerto, expressando a vontade de Deus. Né? Inclina o meu coração aos teus testemunhos, olhar para Deus e fazer a sua vontade, não a cobiça. O que está acontecendo? As pessoas cobiçam e esquecem a vontade de Deus. Cobiça demais. Porque minha igreja é mais poderosa, porque minha igreja é maravilhosa, porque minha igreja é a melhor. Né? Olha só que interessante isso. Olha o que Deus está revelando para a gente aqui.
né? Inclina o meu coração aos teus testemunhos. Testemunhos é viver a vontade de Deus, né? É conhecer as condições e requisitos do seu concerto, daquilo que ele ensina, mostrando a sua vontade. A gente faz a vontade de Deus e não a cobiça. Cobiça, eu quero minha igreja maior que a tua, minha igreja é isso, porque na minha igreja tem poder, porque na minha igreja Jesus cura, porque minha igreja é mais famosa, porque minha igreja tem 5 milhões de membros, é a maior do Brasil. Quem está preocupado com isso, irmão? Quem está preocupado com carteirinha? Por acaso, quando vai chegar no céu, você vai mostrar a tua carteirinha de membro da tua igreja? Que isso aí não quer dizer nada diante de Deus. Isso é cobiça. Cobiçar poder, cobiçar dinheiro, cobiçar, né, autoridade. O cara se mata para ser um pastor hoje em dia, pisa nos outros para conseguir uma igreja, porque a igreja eu sou pastor, sou homem de Deus, né? Isso aqui, olha o que o salmista está dizendo aqui: inclina o meu coração à tua vontade e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Tudo é vaidade. O cara monta uma igreja, depois compra o prédio, compra o vizinho lá, compra a casa do vizinho, compra a casa de baixo, faz uma porrada de dívida e para os irmãos pagar, né? É sempre assim. Faz aquele monte de dívida para chegar para os outros e dizer assim: nós compramos terreno, compramos as casas, a nossa igreja vai crescer. Mas isso é vaidade, irmão. Isso é pura vaidade. O que adianta você crescer? Porque minha igreja está grande, porque minha igreja é a maior que tem. Para quê? Isso é vaidade, isso vai ficar para o anticristo. Quando Jesus voltar, você não vai lá, vai deixar tudo isso aqui, né? Vai construir o templo de Salomão, 300 milhões, 400 milhões que gasta, muito mais, né? 600 milhões foi gasto, para quê? Isso aqui vai ficar para o anticristo, para quê? Para a sua própria vaidade? Né? Nem os judeus construíram o templo deles. Que coisa, irmãos, para que eu vou gastar dinheiro assim? Posso gastar esse dinheiro fazendo muito bem às pessoas, fazendo bem ao próximo. Os homens estão assim: compra o prédio da esquina, compra o prédio da casa do lado. É vaidade. Olha o que diz aqui: desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Eu sou pastor da igreja central, a minha igreja é maior da cidade. Deus está ligando para isso. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, né? Deus habita onde tem um coração sincero, debaixo da árvore, debaixo de taipa, debaixo de plástico, igual na África, né? Que os irmãos adoram a Deus em igreja feita de lona, senta num banco feito de tronco de árvore. Ali eles adoram a Deus em espírito e em verdade, né? Como se Deus estivesse fazendo diferença nisso. Deus observa a sinceridade das pessoas. Deus não habita templo feito por mãos de homens. Deus habita onde é o verdadeiro louvor, onde há verdadeira sinceridade. Amém? Confirma a tua promessa aos teus servos. Olha lá. Confirma a tua promessa ao teu servo, que inclina o teu temor. Confirma, Senhor, a tua promessa, né? Confirma a tua vontade na minha vida. Eu estou pregando a palavra da verdade. Confirma o teu chamado na minha vida. Confirma a tua promessa ao teu servo. Desvia de mim o pecado que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que afronta, pois confio na tua palavra. E de minha boca não tires nunca de todo a palavra da verdade, pois a tenho aos teus juízos. De novo essa palavra, a verdade. E, irmãos, quem prega a palavra, quem mente para pregar a palavra não é digno. Sinceridade, quem prega a palavra e mente não é digno. Quem inventa a palavra não é digno. É igual aquele camarada lá: vamos dar o tridízimo, 10% para o pai, para o filho, isso é heresia, isso é palhaçada, né? Enquanto ele está rico, os funcionários dele fazendo tudo greve porque ele não paga. Um monte de gente não quer nem saber de alugar salão para essa igreja porque não paga aluguel. Os membros, os pastores, tudo passando dificuldade. Isso não é igreja, irmão, isso é heresia.
Isso é pecado, isso aí vai dar conta. Pastores que são cabeças de igreja e trata mal as suas ovelhas, os seus discípulos, Deus vai cobrar caro. As pessoas estão brincando com isso. Porque acha que Deus está no céu, Ele na terra, porque a igreja cresceu. Isso não quer dizer nada, meu amado. E assim observarei de contínuo a tua lei, que sempre eternamente andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Quem prega a palavra da verdade não tem que se envergonhar. Aquele que mente vai ter certeza um dia que a sua mentira vai ser descoberta e terá vergonha diante dos reis. Mas quem prega a palavra da verdade será ouvido. E alegrar-me-ei em teus mandamentos que amo. Também levantarei minhas mãos para os teus mandamentos que amo. Meditarei nos teus estatutos. Um grande destaque do Salmo 119 é o prazer que o salmista tem na palavra de Deus e seu devotado amor pela sua palavra.